Você tem ideia de quantos anos você tinha? Tinha 1 ano aí. 1 ano de idade. Obviamente você não lembra das perotices que você fazia. Tem mais ano. Mas então, a mesma pergunta eu estendo pra você, que eu fiz pro Nuta. Quando você começou a se relacionar assim com a música, qual a referência que é? Que você lembra assim, do seu momento de moleque, falou assim, não, mano, ali eu comecei já a entender que eu queria esse meio pra mim, o que era o som, como é que eram as referências, onde que era. Conta pra gente. Então, nego, assim, olha, eu vou tentar resumir, mas quem me conhece aí, meus irmãos, ó, Pepa, o Fai, estão na sintonia, família. Abração, família. É assim, os meus pais, nos domingos, o meu pai tinha hábito de ir lá na vitrola e colocar uma música. A música que ele colocava, que eu tenho como referência, era Aretha Franklin. Oh. Só nada mais que a rainha, Depois Dona da Aretha Aretha. Franklin, ele tocava o Ray Charles. Porra! Aí depois de Ray Charles, ele tocava João Nogueira. Cara, Mano, e é interessante isso que você tá falando, porque eu já vejo uma referência não só de música, mas eu tô falando de música preta, de cantores pretos. Isso. Ele já tava ali influenciando vocês ali com a influência dele. Falou assim, ó, esse aqui é o nosso povo, a gente tem que reverenciar esse povo. Então, mas que ele gostava muito, gostava, não gosta, né? Ô pai, tamo junto, hein? Ele gosta de música. Então, ele sempre tocava esses estilos musicais, Aretha Franklin e o caramba, e eu sempre escutei isso em vinil. Mas eu morava na Vila Madalena nessa época. Então, eu não tinha essa ideia do que era vinil, do que era baile. Eu era pivete, moleque. Uhum. Mas aí nós viemos morar em Osasco. Chegou em Osasco, eu fui estudar numa escola chamada João Euclides Pereira. Aos contemporâneos do Euclides, sejam muito bem-vindos. E lá eu me deparei com essa raça aqui, né? Nuta, Tico. Você conheceu o Nuta, então, de pivete de escola. Nossa, conheci o Nuta. Pivetão. Tinha, salvo engano, 5, 6 anos de idade. Tudo isso, mano, você se conhece? Sim. Até eu que conheço vocês dois 30 anos, fiquei surpreso agora, mano. A gente se conhece muito. E aí, aonde deu a conexão? Porque eu não tinha essa vivência de baile, né? De baile, de toca-disco. Eu não tinha, porque eu nunca tive esse contato. Eu tinha contato com o meu pai, nos apresentou. A referência musical. A referência musical. E aí, quando eu encontrei esses caras, nego, a coisa casou. Por quê? Eu tinha o feeling da música. E os caras tinham o feeling de equipamento, carregar a caixa. Eu falei, mas esse cara fica carregando... A gente fazia baile na escola. Verdade. Pô, e aí tinha que carregar a caixa, aquela coisa. E aquilo foi me transformando. Não só essa passagem, bem como uma equipe que existia, chamava 2001. Né? 2001. Era o Beto, Romildo, Devair... o negrão lá, Cara, me fugiu o nome do negão lá, pô. Bom, enfim, daqui a pouco você lembra. Ai, caramba. Calma que vai Daqui a vir. pouco eu lembro, vambora. E os caras, nego, tinham... O Beto é um exímio técnico de som, ele trabalhou na Signos, então ele fazia os equipamentos, fazia as caixas, os caras faziam as caixas e tal. Montava. E aí o Romildo também vinha com essa viés de trouxe lá da onde ele morava, pra Osasco, os caras tinham disco pra caramba. Então vocês peraí só um pouquinho, vocês são da época que as caixas de som não eram que nem hoje. A gente vai na loja e compra. Não tinha isso. Vocês montavam as caixas de vocês. O falante, tudo. Vocês montavam do jeito que vocês queriam, com a potência que vocês queriam pra atingir o som que vocês queriam. Isso aí. Como era o nome da caixa referência que era JBL? JBL, MB, W-Box. Vocês pegavam como referência, só que vocês montavam. Os de vocês. Montava. Caraca, mano. Não, nego, era uma coisa, cara, que começou a me fascinar. Esse lance de música, de tocar com Quasar, né? Os equipamentos antigão. O Quasar era o mixer, né? O mixer. Não, o Quasar era o amplificador mesmo. Era o amplificador. Não, mas era mixer também. Mas tinha um mixer também do Quasar. Tô falando que eu tive um Quasar, eu tive um Chorus, eu também fui DJ. Não fui igual vocês, mas eu fui também. E aí, vou contar mais rápido, porque essa é muita coisa, mas nós vamos ter quadros mais pra frente também pra abordar assuntos... Então, mas assim, rapidinho, assim, eu acho que é interessante, nego, frisar que quando eu curtia com o pessoal da 2001,
os caras eram assim, né, meu? Os caras eram 2001 e pá, né, meu? Tinha os discos e tal. E era eu, Carlinho, final do Carlinho e o Serjão. E a gente ficava lá, né, meu? Tipo assim, de boca aberta, tudo que os caras faziam e tal. E aí os caras bebiam, né, meu? Pegava as menininhas. E nesse momento, a gente ia tocar. Deixar vocês tocarem. Aí era, vou tocar. Maravilha. Né, e aí eu tive muito contato com essas bandas aí hoje. Aí, pô, tem bastante coisa aí pra contar. Mas cara, que obrigado legal, aí a 2001, obrigado a New Funk Show. Isso aí. Obrigado a essa galera que me talhou dentro do mundo da Black. E a ideia desse quadro aqui é exatamente essa. É porque, assim, as pessoas... Eu mesmo, eu conheço um Renato Sanho muitos anos, mas, por exemplo, todas essas histórias aí, eu não fiz parte desses momentos. Então, assim, tem muita coisa que eu não conheço, tô passando pra vocês. Imaginam a galera que acompanha. Sim. Então, acho que é importante a gente mostrar essas fases aqui. Desde bebê, quem são esses caras aqui, show, pra chegar, né? Pra chegar até aí. Teve chão pra caramba, teve história pra caramba, tem legado pra caramba.